Calvário de Libertação, segunda parte. Capítulo 1. Lustro depois. Legalmente inimputável, o Ministério Público nomeou um curador para zelar e responder por Roberto Domênico. A Promotoria Pública, no uso das suas atribuições e tendo vista as circunstâncias e consequências do crime, concordou com os resultados do julgamento, após a competente tramitação do inquérito policial e o decorrente processo, não recorrendo da sentença do meritíssimo juiz, que condenara o pseudo-parricida a carrasco do comparsa ao confinamento no manicômio judiciário da capital, para o indispensável tratamento da loucura, classificada como parafrenia. Tendo em vista que as famílias dos extintos não reivindicavam outras punições ou exames mais profundos da desdita, o julgamento ocorreu sem alarde e o processo foi encerrado após a condenação do réu. Roberto, lentamente, passou da alucinação e da agressividade que exigia camisa de força a um mutismo com consequente abatimento que o deixava prostrado num estado catatônico doloroso. A verdade é que, desde o momento em que tombara na urdidura da vindita dos espíritos responsáveis por toda a tragédia, com os nervos em desordem e a consciência em tumulto, perdera os controles frágeis da personalidade enferma, caindo visceralmente em profundo estado de subjugação. Pela tela mental, agora sob estranho comando, descortinava cenas cruéis de espezinhamento e rapina, de agressão e morte em flagrante desrespeito à pessoa humana que desenvolvera no passado. A instância dos espetáculos deprimentes levava-o à alucinação, sem que se pudesse evadir da casa mental desorganizada. Simultaneamente, sentia-se ora algoz, responsável pelos trucidamentos, ora vítima das maquinações de que era objeto nas fortes garras dos seus atuais perseguidores. A linha do equilíbrio é muito sensível e oscilante, variando de pessoa a pessoa. Uma das maiores dificuldades dos modernos estudiosos da psique humana diz respeito à colocação da linha da normalidade mental. O conceito clássico de que a saúde é a ausência de doença vem sendo vigorosamente combatido, em se considerando o que seja doença. No contexto da psiquiatria atual, a simples mágoa pode ser classificada como um fator psicopatológico, gerador de distúrbios de profundidade no comportamento do homem, em realidade, uma forma de doença. No sentido mais lato da conceituação e em face das estatísticas, os sãos seriam uma colônia minoritária, um pequeno paraíso, onde a individualidade possuísse uma plasticidade tão maleável que eximisse o sadio de qualquer dos característicos nóxios básicos. Em tal configuração, a débil e oscilante linha da normalidade mental seria flow, sem contornos, de difícil identificação. Desse modo, definir o indivíduo normal, diferentemente do psicopatológico, constitui grave dificuldade. Alguns consideram como anormal a pessoa que se comporta de maneira diversa dos outros indivíduos, sucedendo, com essa atitude, despertar a atenção. Ora, dentro dessa colocação, o fato de dois indivíduos serem sociologicamente situados em meios culturais diversos daquele em que formaram o seu comportamento, torna-os diferente do grupo, despertando atenção sem qualquer comprometimento da sua personalidade. Logo, o conceito carece de profundidade. Outros estudiosos afirmam
que normal é o indivíduo equilibrado e perfeitamente ajustado no grupo ou meio social onde vive. Todavia, se examinarmos o indivíduo entrosado ou ajustado ao seu meio em relação com o acomodado ou displicente, que não reage aos fatores mesológicos, teremos um homem psicologicamente vencido, o que não é sinal de normalidade, desde que o racionário ou insatisfeito é que promove o progresso, impulsionando a ética, a atualização dos seus padrões morais, ao mesmo tempo, fomentando o equilíbrio no estudo dos comportamentos, constituindo-se protótipos, modelos. Digamos então que o louco é o indivíduo possuidor de comportamento especial temporário, exceção aos portadores das alienações graves dos distúrbios psicossomáticos de desajustes funcionais promovidos pela micro, macro, hidrocefalia, mongolismo, sequelas da epilepsia, de excepcionalidade e outros. Em certas ocasiões, passível de mudança para o equilíbrio, sob certas condições terapêuticas ou não. Hipócrates, no período greco-romano, foi quem primeiro se interessou por aprofundar a questão da terapia para com os loucos, ao deter-se na doutrina dos humores. Das suas observações e estudos, as modernas conquistas no campo das ciências psíquicas vai um pego. Os golpes violentos contra os sensores cerebrais, as cenas torpes fixadas, os gravames dissolventes da razão, a incidência da ideia má que sobrepuja e domina a boa, terminam por desorganizar o equilíbrio psicossomático do ser, empurrando-os aos estados psicopatológicos de vasta complexidade no campo da emoção. Essa foi a técnica utilizada pelos verdugos de Domênico, até exaurir-lhe as resistências orgânicas, o que conseguiram a prazo calculado, quando tombou na total indiferença, no nefando estupor. Semi-desdobrado do corpo, por um natural processo de dilatação dos liames perespirituais que o prendiam à matéria, passou a ter vida mais espiritual interna, num estrugir de lutas hérculeas com os seus antagonistas, do que a participar do mundo exterior através dos registros sensoriais, o que o conduzia literalmente à la folie. Nota 12. A loucura. À época, não obstante a terapêutica psiquiátrica estivesse em franco progresso, principalmente o conhecimento neurológico, o tratamento habitual, indo mais nos manicômios judiciários superlotados, era o de convulsoterapia pela insulina, pelo eletrochoque, sistemáticos indistintamente. Não nos cabe o direito de considerar a validade ou examinar os danos de tal terapêutica. Os estudiosos modernos dos problemas psicopatológicos profligam os excessos e até mesmo a aplicação do eletrochoque como da insulina, tendo em vista os danos, às vezes irreparáveis, que se dão nas engrenagens do cérebro humano. Sem embargo, substituem esse procedimento pelo abuso da utilização das drogas e das substâncias aditivas que hebetam os pacientes, cujos resultados duvidosos vêm merecendo acerbas críticas dos dominados psiquiatras antipsiquiatras, que recorrem a processos psicopatológicos e de outras classes para colimarem os resultados almejados no tratamento dos seus pacientes. Roberto Domênico, como seria de esperar-se, classificado como parafrênico, foi submetido ao eletrochoque, simples e sumariamente, passando largos períodos sob o aturdimento da terapêutica, impossibilitado de contatos lúcidos com o mundo exterior.
Lentamente ficou dementado, na condição de incurável, enquanto transitava pelos dédalos sombrios das reminiscências das ações nefastas do passado próximo e remoto dos gravames complexos. Os seus inditosos verdugos, diga-se en passant, não desejavam extinguir-lhe a vida de momento. No infeliz esforço empreendido, desde que muito conscientes das possibilidades obsessivas em que eram áses, preferiam deperecê-lo, obrigá-lo a tragar ácidos e fezes em longa expiação punitiva, com que desastradamente permitiam-se fazer justiça, qual se a vida transcorresse em caos e as soberanas leis padecessem de tempestades que deixam o homem à matruca. Dona Maria Leonor, agora residindo em modesta casa de material, que lhe ofertara a sogra como parte da herança que, por impositivo da lei, pertencia ao esposo, então no cárcere, acompanhou sucessivamente o desenrolar de outras dores surpreendentes. Após o torpe latrocínio e cessadas as cruéis impressões da tragédia, nasceu-lhe o segundo filho, Agenor, graças à providencial assistência de Dona Arminda, a quem convidara para residir na próspera cidade para onde transferira o domicílio. No anterior, tudo lhe eram sofridas recordações que contribuíam para o seu maior padecimento. Com o extremo espírito de humildade e de renúncia, característica, aliás, das almas enobrecidas pela dor, a sogra anuíra respeitando-lhe os sentimentos. Por seu turno, os filhos de Dona Lídia procuraram diminuir a lacuna deixada pela ausência do senhor Matoso na sensibilidade da viúva, cercando-a de carinho, de devotamento. Os negócios da serraria e madeireira ficaram entregues ao antigo gerente, até que se decidisse a partilha dos bens e qual seria o destino a ser dado à empresa. Ulteriormente, à medida que se regulavam os trâmites da fortuna, morosamente, pôde-se constatar que o patrimônio vinha sendo dilapidado pela usura e descalabro moral do funcionário encarregado, o que resultou em novo desastroso escândalo, com consequente processo-crime contra o servidor inescrupuloso. Não obstante, foi determinada uma pequena cota mensal para Dona Leonor e seus filhos menores, com que se permitiu uma existência modesta, digna, facultando-lhe receber assistência médica correspondente ao seu estado de saúde, em delicado processo de paulatina imobilização. As mãos assinalavam as primeiras deformações, e as articulações dos membros inferiores se apresentavam doloridas, com visíveis sinais de degeneração. As quadras, hibernal e estival, eram-lhe maceradoras. O frio funcionava como punhais cravados nas junções ósseas dos nervos. O calor tornava-se-lhe quase insuportável. Os impositivos das superiores determinações da vida, que regem o universo, não permitem que os infratores dos seus códigos soberanos fiquem impunes, mesmo quando olvidados dos gravames e delitos perpetrados. Não se utilizando necessariamente de pessoas ou circunstâncias para a regularização e reeducação do delinquente, com que importa a indispensabilidade de novo responsável, possui recursos hábeis para que se possam reparar os enganos e corrigir os crimes praticados mediante o expungir seguro, ao excruciar-se, sublimando as más tendências e vencendo as inclinações delituosas com que o espírito se ala nas viagens de ascensão aos páramos da luz. Sem mais rodeios, asseveremos que a enferma, moralmente vencida, regenerava-se sob o estrugir das fortes vergastadas do sofrimento, reparando
delitos transatos e reeducando-se na bigorna dos padecimentos, sob os malhos da aflição, a fim de recompor as desorganizadas paisagens morais da alma, trabalhando o solo dos sentimentos, onde refloresciam a presença, a paz e a felicidade perdidas desde há muito. Bendita dor! Sob as tuas constrições fortes e ao impositivo do teu látego, buriladora das arestas e modeladora das formas, transmudadas o diamante bruto, que é o espírito imperfeito, em Lúcifer a estrela na noite das paixões humanas, apontando rumos. Por todas as injunções de santificação que propões aos calcetas, que outra voz ou diferente metodologia não escutariam, conforme não ouvem as santas e formosas convocações do amor ao exercício do bem. Pelas incontáveis interferências que operas positivamente no abismo dos seres, concitando-os à elevação e à plenitude, pela presença vigorosa e indispensável com que operária paciente da evolução do inadiável progresso logras, pela insuportável lição de perseverança no burilamento do ser espiritual, amiga e benfeitora excelente, precursora das virtudes dos anjos, desde que, após a tua passagem, seguindo-te as pegadas, transitam e se instalam as expressões de equidade, de justiça, de beneficência e amor, de caridade e perdão. Pelo que realizas, incompreendida e perseverante, eu te louvo, irmã dos desafortunados. Infortunados, sim, aqueles que marcham desavisados, correndo na alucinada consunção dos ideais de enobrecimento com que exaurem a vida, aturdidos e extenuados, transformados em verdugos alheios, sicários de si mesmos. No entanto, aqueles que experimentam o salgado paladar das lágrimas com resignação, o trucidar das alegrias com esperança, o impositivo da renúncia com humildade, o extenuar das ambições com fé no futuro, o desconectar das ilusões materiais com certezas íntimas de venturas espirituais, os esquecidos pelo olhar do mundo, mas não olvidados por Deus, os vencidos nas refregas ordinárias dos destaques das glórias vãs, todavia fortalecidos na fé. Os que se viram e se veem espezinhados, caminhando em soledade e com os sentimentos asfixiados, sem desanimar. Os que não encontram amigos nem compreensão entre os seus, eis os afortunados do Senhor, porque se repletarão de alegrias e refarão após as longas e exaustivas fadigas da evolução. És tu que inspiras os artistas, facultando que eles arranquem da pedra bruta a beleza, da argila asquerosa a forma, das tintas esparsas a cor harmônica, das notas separadas a magia sinfônica, das palavras sem sentido o poema, o discurso, a página rutilante, da soledade o estoicismo, da renúncia à abnegação, da confiança à fé. Elaboras o sacrifício e engrandeces os humildes, plasmas o ideal e vitalizas a ação. Incansável operária do amor, és a segurança dos fracos que se fortalecem e a missionária que os brutos dulcificas. Que seria do homem sem o teu concurso e do progresso sem a tua presença? O gênio, o santo, o homem de ciência e de pensamento, o eremita e o dinâmico, o camponês e o citadino, todos te conhecem, reprochando-te às vezes e às vezes bendizendo-te o nome. A verdade é que ninguém te ignora ou te dispensa no afã incessante de produzir, promovendo a vida e a vida dignificando.
Dor irmã, dor educadora, dor anônima, Deus te ajude na indeclinável tarefa de conduzir as criaturas no rumo da vida abundante. Um lustro é pouco tempo e são muitos anos na estruturação dos destinos. Este tecelão implacável da vida, que é o tempo, deixará feridas abertas nos corações e as que pareciam cicatrizadas facilmente voltavam a ulcerar-se em face de qualquer novo acontecimento. A cidade de P dormitava em longa modorra por esta ocasião. Os empreendimentos industriais ainda não lhe haviam chegado, e embora a vasta presença de imigrantes europeus, estes mais se dedicavam à agricultura, não impulsionando necessariamente a comunidade ao progresso. A política local, escravizada ao então vigente padrão do coronelismo, defraudava as aspirações do povo, desde que o poder se detinha praticamente nas mesmas mãos em conciliábulos funestos para o bem geral, já que os haveres e posses transitavam sempre pelos seus membros habituais. Quando a fortuna se detém sob as rédeas da cobiça, a miséria galopa em frene ao redor. Alguns poucos administradores e hábeis avaros negociantes somavam estipêndios e recursos vultuosos, impossibilitando tentativas alienígenas em face de se haverem tornado os membros donos da comunidade. Embora fadada a grande arrancada para o desenvolvimento, essa marcha somente mais tarde seria encetada ao impositivo do avanço tecnológico do país, e também porque se pode retardar o progresso de um povo, nunca porém impedi-lo. Ninguém detém o amanhecer. O bairro onde residiam Dona Leonor e sua amiga se assinalava pela pobreza. Os problemas sociais nas grandes cidades criam seus guetos miseráveis em meio aos núcleos centrais, onde as necessidades estorcegam suas vítimas e as trituram até exaurir-lhe a esperança. Nas cidades médias, aglutinam-se nas regiões periféricas das urbes os seus membros em lúgubres casebres, que não são raros nas agitadas metrópoles da atualidade, em forma de favelas, que são as cidades da vergonha, dentro das cidades do poder e da indiferença, onde a escassez de tudo confraterniza, de certo modo, com a inoperância e a indiferença dos que aí sobrevivem. Ao tempo dessa narrativa, os conglomerados humanos menos populosos ainda não haviam estrugido nas tremendas dificuldades socioeconômicas morais da atualidade, que se agravam em forma de agressividade e violência pelos logradouros públicos e redutos privados do mundo, rebaixando a criatura humana às suas antigas expressões primeiras da luta pela vida, aqui no sentido da sobrevivência do espécime mais forte sobre o mais fraco. A vida nas megalópolis transformou-se, em razão disso, num mergulho, aventura na selva, onde os homens atônitos entredevoravam-se, anulando as conquistas do conhecimento pelo desprezá-las. A utopia supera a realidade, e a fantasia desregrada substitui os cometimentos enobrecidos. No grupo social onde Dona Maria Leonor se sediava, a sua era das pouquíssimas casas de material, destacando a dos casebres de madeira barata e frágil. Entre os problemas que avultavam no bairro, os de saúde e higiene não ficavam à margem. A délivrance das gestantes pobres, que não eram poucas, recebia de Dona Arminda assistência fraterna e dedicada, compensada com migalhas, mas com a gratidão humana dos sofredores locais. Auxiliando-a
quando se tratava de problema mais grave, a esposa de Roberto Domênico, apesar das dores que lhe causavam as movimentações, foi adicionando à arte da costura o conhecimento prático da obstetrícia empírica. Seu espírito valoroso aí encontraria um motivo condutor para diminuir os sofrimentos ásperos e crescer no bem auxiliando o próximo, enquanto se superava a si mesma. Afinal, a dor que nos punge melhor nos ensina a avaliar a extensão da alheia dor e nos impele a contribuir para a sua diminuição, já que somos membros do mesmo organismo da aflição geral. Quando a melhoramos em alguém, em nós próprios ela se torna mais suportável. A psicologia dos que sofrem sob o amparo da fé cristã, estimulados pela confiança em Deus e a resignação dessa confiança decorrente, é solidária aos demais seres que lhe compartem a vida ou de cuja vida se fazem apoio. Dona Maria Leonor, dulcificada pelos problemas sucessivos, far-se-ia irmã da desdita do seu próximo, avançando sempre pela senda da ascensão. Amanhecia em plena noite de parcas estrelas para nossa personagem.